Olá, pessoal. Nós vamos mapear o processo Organizar a Ceia de Natal. Eu sou Marcelino, este é o canal Mapeando Processos. Então, nós vamos iniciar por um processo de rotina, um processo simples, para aplicar uma didática aqui usando o programa Visage. Vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para baixar esse programa gratuito e para poder mapear os seus processos. Processos de negócio, processos de apoio, de negócio, como processos principais de uma empresa, processos de apoio ao suporte, processos gerenciais, usando a notação BPMN. E são processos simples, processos que a gente vai poder usar os elementos da notação. Então, para nós fazer esse exercício, este processo aqui de organizar a ceia de Natal, nós já vamos iniciar aqui, dando 2 cliques aqui, chamar então este processo aqui, verbos no infinitivo. Iniciando o nome do processo com verbo no infinitivo, então agora organizar a ceia de Natal. Esta aqui é a área do gráfico do processo, Então, a notação BPMN usa esses elementos gráficos aqui. E as raias, o lane, elas vão separar as responsabilidades aqui. Então, por exemplo, este processo, ele vai ter algumas etapas, Nós podemos relacionar em aproximadamente 12 etapas. Então, esse processo, como todos os processos, eles têm um escopo, seja uma atividade de início e uma atividade de fim. O processo aqui nós estamos propondo para organizar a ceia de Natal, então iniciaria pela definição de convidados. Aí, a partir dessa definição com as variáveis, de quantos convidados, quais serão os convidados, Aí se define o local. Aí, no caso, a gente está falando da ceia de Natal, então a data vai ser dia 24, mas de dezembro, mas eu posso definir o horário, então no convite, preparar o convite, e agora, então, nós trabalhamos o que é este processo, fazendo o desenho. Para seguir uma sequência, E vocês vão poder observar que é simples e que são processos, fluxos de processos que são utilizados aí nas empresas e qualquer atividade de rotina, tudo nós temos processos rodando, Então, aqui no Mapeando Processos, nós vamos começar por este, Então, nós colocamos o evento de início. Que importante, essa aqui é só a área do processo, Nós precisamos colocar uma lane. O que é a lane? É a raia, como eu comentei, onde vão ficar as áreas de responsabilidade, Então, responsável por organizar a ceia, o anfitrião, quem vai ser com as responsabilidades, quem vai fazer, vai ser o cozinheiro, a cozinheira, Quem vai receber os convidados, quem vai fazer as compras. Então, tudo isso são responsabilidades, são papéis, que vão ser definidos nas atividades que nós vamos listar aqui, em cada raia ou em cada lane. Então, cada lane aqui pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas, Então, vamos começar com a primeira aqui e depois a gente já acrescenta a segunda raia. Antes de dar um nome, Então, vamos entender aqui os elementos. Esse aqui é o elemento de início de um fluxo de processo. E ele já tem aqui, para facilitar, ao invés de eu trazer a atividade, que é a sequência, eu posso simplesmente clicar aqui e ele já me traz aqui a tarefa, ou a primeira atividade ou tarefa deste fluxo. Primeiro, este evento de início, é um evento de início simples, em que a gente roda este processo ou inicia este processo, porque nós temos a necessidade de organizar a ceia de Natal.
Ou seja, é por uma demanda, uma necessidade. Os próximos vídeos aí a gente vai falando, é um gatilho, ou seja, disparou para iniciar esse processo aqui por algum, que vai iniciar aqui nesse elemento aqui. Aqui a gente vai colocar de forma, né, então, geral aqui, que este processo inicia por uma necessidade de organizar a ceia. Aqui na primeira atividade, então, verbos no infinitivo aqui para atividades também. Da ideia de ação, de algo a realizar de fato, né? Então nós vamos definir a lista de convidados, tá? Lista de convidados. Ou seja, são só os familiares, tem os amigos, né? tem outros convidados. Então, quem são estes convidados? Então a gente pode ter este processo iniciando pela lista de convidados. Bom, definiu a lista de convidados, então esse processo está sendo definido, desenhado por alguém da família, né? Definindo a sequência ali, alguém que puxa, né? Alguém que vai organizar, né? Essa ceia, né? Tradicionalmente, às vezes, tem pessoas que têm mais essa característica de essa liderança, né? De realizar a ceia e de organizar a ceia, mas pode ser realizada por outra pessoa, em outro ano, ou em outra casa, né? Em outro local. Então, pode ser a primeira atividade definir o local, ou seja, onde vai ser o Natal esse ano. Vai ser no mesmo local. Então, definir a lista de convidados é importante como uma variável. Se tiverem 15 pessoas, dá para realizar na casa X. Se tiverem 35 pessoas, já não pode ser na casa X, precisa ser na casa Y, no salão X. Então, na sequência se define o local, né? Então, pode estabelecer, pode ser outro verbo, definir também, estabelecer local do evento, né? Que no caso aqui é a ceia. A tarefa seguinte é só eu clicar aqui, que ele já me busca aqui a próxima atividade. Então, definir a lista de convidados, estabelecer o local, está sendo realizado aqui tudo nessa mesma raia, ou seja, no mesmo grupo aqui, ou responsabilidade. E na sequência, vai definir aqui o horário, né? Podemos colocar data e hora, apesar de ser dia 24, né? No caso aqui da ceia, se fosse um churrasco, por exemplo, se define a data e hora também. E podemos aqui definir mais uma atividade que seria elaborar o convite. Então, eu já tenho lista de convidados, já tenho o local, já tenho a data e hora. Então, eu posso elaborar convite de Natal, né? O convite lá para participar, então, né, do Natal aqui. E tudo isso está sendo realizado por quem, então? Podemos chamar aqui de anfitrião. O anfitrião o anfitriã, então é o dono da casa ali que vai receber, que vai definir essa lista, em conjunto lá com alguns familiares, pode definir lá todas as pessoas convidadas, o local, data e hora, e elaborar o convite. Né? Põe um convite simples lá, aqui vai gerar um artefato, né? Que vai ser a saída aqui vai ser um convite elaborado aqui, a gente pode colocar aqui o convite, foi feito num programa aí, com o uso da IA hoje, né? Muito fácil fazer os convites. Então, isso aqui está tudo na raia do anfitrião, certo? Elaborou o convite, bom, agora eu vou enviar para os convidados
eu preciso também definir o cardápio. Então, eu posso definir o cardápio e já fazer convites direcionando ali para determinados convidados, né? Já uma indicação daqueles familiares ali, olha, você poderia trazer então um item aqui do cardápio. Então, a próxima atividade pode ser a de cardápio, né? Ou seja, elaborar um cardápio. Aqui no Visage, pessoal, a gente pode ir aumentando aqui a área do processo, aqui na área do processo, e a gente pode ir estendendo aqui, né? Ou já passar, quando é uma raia que tem muitas atividades, já passar para baixo ali, né? A gente pode selecionar tudo clicando fora, ali, descer tudo aqui, certo? Tem muitos alunos aí que às vezes têm no início um pouco mais de dificuldade, mas geralmente no segundo momento ali, na segunda aula, muitas vezes já começa a entender melhor aqui os elementos, né? Então a gente só vai arrastando, o Visage ele vai redirecionando as linhas, então às vezes acontece de quebrar um pouco as linhas, né? Mas aí depois é detalhe que vai se ajustando. Então, depois que elaborar o convite, aqui nós não fizemos nenhuma bifurcação, que eu já vou explicar, que é um gateway, né? Quando pode ir para um caminho e por outro caminho, né? Exclusivo. Mas aqui a gente está seguindo na sequência, então, tá? Das atividades. Então, agora na quinta atividade, aqui é só, então, um documento aqui que a gente chamou de convite. Definir cardápio, né? Definir cardápio. Ah, o cardápio é sempre o mesmo? Não, pode variar, né? Então, depende, né? Então, definir cardápio é uma atividade. As quantidades, quem é que define? As quantidades já não é o anfitrião. O anfitrião, neste caso aqui, o anfitrião não vai preparar tudo, não vai cozinhar todos os pratos, enfim, né? Então, ele pode ter, e vai ter aqui neste processo como sugestão, a responsabilidade de alguém que sabe de quantidades, conhece, né? Vamos chamar de cozinheiro, tá? Cozinheiro ou cozinheira, né? Mas aqui pode ser aqui então o cozinheiro, né? Que vai, aqui a gente pode clicar na próxima atividade e arrastar, olha, segurando no botão esquerdo do mouse e soltar. Olha só que interessante. Aí ele já não precisa ficar ligando as linhas, né, que estão aqui, né, ou seja, ficar trazendo linha, ficar ligando, né. Eu posso pegar pelo próprio elemento, né, aí eu clico e arrasto, né, então é uma forma também, né. Então, por enquanto, a gente não teve nenhum caminho exclusivo assim, é um caminho sequencial. Então, olha, ele seguiu aqui para a raia do cozinheiro. Por quê? Porque a próxima etapa deste processo é definir as quantidades. Eu defini o cardápio, agora eu tenho que definir as quantidades, porque depois eu tenho que disparar uma lista de compras e até uma divisão. Quem vai comprar, se é a mesma pessoa, se é o cozinheiro aqui, se é o anfitrião, se vai ser dividido entre as pessoas, tem algumas variáveis, né? Então, vamos falar do cozinheiro aqui, tá? Ou seja, a pessoa, né? A gente chamou de cozinheiro na raia, tá? Aqui, por uma boa prática, nós não utilizamos nome de pessoas, nome próprio, né? E sim o cargo, a responsabilidade, no caso aqui, a gente chamou de anfitrião, de cozinheiro. Então, numa empresa vai ser o cargo, né? Vai ser a equipe X, a área, né? X. Então, às vezes a gente coloca cargos, né? Equipes, para ficar bem definido, né? Então, aqui o cozinheiro ele vai definir as quantidades, né? Ele pode, né? Quantidades médias, né? Definir quantidades, que aí é para a lista de compras, tá? Vou colocar assim, definir quantidades. E
logo na sequência, vamos colocar calcular, né? Calcular as quantidades por pessoa, né? Às vezes tem uma quantidade por gramas, né? Enfim, aí se acerta então as quantidades. Vou aumentar um pouco o zoom aqui. Então, calcular quantidades. Aí calculou as quantidades. O que mais vai fazer? Bom, eu posso... O cozinheiro, né? Pode organizar a divisão, né? Em listas. Olha, deu dessa quantidade disso, essa quantidade daquilo, né? Então, pode... assim, organizar lista, vamos chamar de lista então de compras, para a lista de compras. Ele calculou as quantidades e organizou a lista de compras. Bom, quem vai organizar a divisão de responsabilidades pode ser o anfitrião. O anfitrião pode ter delegado, mas ele pode também dizer que é ele que quer, então fazer essa divisão de responsabilidades, assim, sobre quem leva bebidas, né, quem leva então um prato, doces e assim por diante. Mas aqui na sequência, então, organizar a lista de compras. Então, na minha sugestão aqui de processo, vejam bem, né? É aquele processo, não é o certo ou errado, né? E aí eu vou depois para a melhoria para o ajuste do processo. Esse é um processo que a gente está fazendo como processo as is, né? Como é hoje, o processo atual. Então, esse é o as is. Um processo já futuro com um fluxo ideal, né? A gente chama de to be, mas vamos simplificar aqui com um processo aqui que depois pode ter variações, né? Pode ser melhorado. Então, essa é a primeira versão. Aí eu fui lá, defini a lista de compras. Na sequência, o que, né, pode se fazer? Divisão de responsabilidades e fazer as compras, tá? Porque eu já tenho na sequência aqui as outras atividades estabelecidas, né? Então, depois que ele organizou a lista de compras, quem vai comprar? A gente pode simplesmente simplificar e dizer que o cozinheiro vai fazer as compras. Mas aqui a gente vai devolver para o anfitrião com a lista. Aqui ele produziu uma lista, né? Então ele organizou a lista, então precisa ter esta lista emitida. Ah, como é que é essa lista? Uma boa prática, né? Ele fez usando as ferramentas colaborativas e já disparou lá para o anfitrião, né? Como é que foi essa lista? Foi no WhatsApp, certo? Então a gente define como é que essa lista é encaminhada, mas ele organiza a lista. Ah, exatamente, ele organiza a lista e organizar uma atividade, uma tarefa, né? Outra tarefa seria enviar lista de compras. Então ele vai enviar a lista de compras aqui para o anfitrião. O anfitrião recebeu a lista e vai fazer o quê? Dividir as... Ele pode fazer as compras, tá? Simplesmente fazer as compras. Aí pode acontecer o seguinte, essas compras vão ser pagas, vai ser rateado, vai ser pago pelo anfitrião, né? Naquele ano, por exemplo, né? Não, então pode ser que ele compre então uma parte, né? Então precisa dividir as responsabilidades. Então vamos colocar, antes de fazer as compras, organizar divisão de responsabilidades, certo? Então esse aqui é por exemplo, imaginem um brainstorm, né? Tô lá com a família lá, olha, mas vai ser na casa de novo do fulano? Não, vamos fazer nessa casa, vamos sugerir, fechou o local. E então cada atividade tem um como. Aqui é o que, qual é a atividade? Então é o que realizar, né? O que fazer aqui, o que, então tudo isso está definindo ações. Como realizar é um detalhamento que a gente pode usar aqui no Visage, as propriedades. Então, se eu clicar com o botão direito e clicar em propriedades, eu tenho aqui, ó, a descrição, como realizar. Então, o fluxo ele vai ter sempre o OK aqui no detalhe, mas aqui nas propriedades eu posso ter para cada caixinha aqui uma propriedade, ó.
que é uma propriedade, ou no caso as propriedades, né, da atividade, quais são os participantes daquela atividade, quem é o responsável. Aqui sim, posso colocar nome de pessoas aqui como prática, né, quem deve ser consultado sobre essa lista, quem deve ser só informado, né, fazendo uma matriz RACI. Vou deixar o link também na descrição do vídeo aqui sobre uma matriz RACI de responsabilidades, está bem simples também. Aqui, pessoal, a descrição, então, eu só vou fazer uma de exemplo aqui, claro, né, para entenderem aqui. A gente descreve o como. Então, como vai definir a lista de convidados, né, que é a primeira atividade, né? Reunindo, né, as pessoas, os familiares, alguns, né, alguns familiares, né, ali daquela casa do anfitrião ali, né, olha. E vamos consensar, ó, vai ser aqui mesmo, vamos ver pela quantidade de pessoas quantos vão dar, né? Então, reunindo alguns familiares para definir a lista de convidados, né? Para não esquecer ninguém, né? Mas a lista de convidados, reunindo alguns familiares para definir a lista de convidados. Ok, aí pode ser uma reunião online, não, vamos fazer presencial, vamos chamar no WhatsApp, né? Então, como vai ser? Tem que ser definido, então, nesse detalhe, essa reunião. Então, como é que seria? Vamos marcar um horário, vamos fazer aqui em casa, né? Essa lista para fechar o local. Então, cada atividade teria aqui a hora, ou seja, tem que definir a hora, né? Como? Ah, vamos fazer então que horas? Para mais um brainstorm. Vai ser às 8 da noite? Não, às 8 da noite não, porque a gente quer começar um pouco mais cedo. Vamos colocar a partir das 18 horas, 6 da tarde. Não, então fechou às 7. Ah, ok, então vai ser às 7. Então isso precisa para o convite. Aí assim, o convite eu vou colocar aqui a descrição que é interessante. Olha, usando o programa, utilizando um programa para gerar convite, tá? De Natal. Ah, qual programa? Ah, eu usei o programa aqui, o Canva. Então, vamos fazer o Canva, tá? Um exemplo. Então, já tem as informações, faz o convite lá. Então, é assim que segue, tá? Essa descrição. Então, isso é mais uma dica aqui para usar no Visage, né? Então, organizou a divisão de responsabilidades aqui, só para concluir o nosso fluxo, tá, pessoal? Já estamos concluindo aqui, porque a atividade final do nosso processo é servir a ceia, né? Então, organizar a ceia vai iniciar pela lista de convidados, vai encerrar com o dia lá, a ceia servida, tá? Se eu tenho outros eventos ou outras coisas, podem ser subprocessos, né? Ou outras atividades, ou seja, eu encerro este fluxo no escopo dele com a ceia servida, então, tá? Então, para chegar até o dia 24 e servir a ceia, o que ainda falta? Bom, ainda tem que comprar, fazer as compras, ótimo. Então, eu posso definir, organizar a divisão de responsabilidades, aí vai ter quem vai fazer as compras, né? Fazer as compras. Quem vai fazer as compras, o anfitrião definiu um responsável. Então, vai ter um responsável. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu só peguei mais uma lane, né? Uma raia, e trouxe para cá. Vou chamar de responsável, né, pelas compras. Né? Pelas compras. Pode ser uma ou duas pessoas, né? Então, na divisão de responsabilidades lá, pode estar definido lá se quem vai fazer as compras vai vir para a raia do responsável. Aí, como eu informei, o como vão ser feitas essas compras, se foi um rateio, se foi uma parte das compras, né? Ficou na organização das responsabilidades. Tá? Então, ali pode ser feito um rateio, né? Organizar, posso poder colocar uma atividade definida de rateio, tá? Mas vamos simplificar aqui com fazer compras. Então, esse detalhamento é importante para quem vai executar o seu processo e acrescentar uma ou outra atividade, né? Aí vai fazer compras e depois vai
vai entregar essas compras pro local, né, onde vai ser feito o evento. Né? Entregar compras, entregou as compras, né, fez as compras, entregou as compras, e agora precisa também preparar todos os utensílios, né, enfim, aí vai para o cozinheiro, tá? Então, que dia que foi feito isso, né, já estava tudo definido. Eu diria que essa aqui é uma atividade bem chave, ó, organizar divisão de responsabilidades, tá? Que aí definiu ali quem vai organizar, né? Louças, talheres, precisa mais, não precisa, né? Então, precisa comprar, fazer compras adicionais ou não, né? Então, vai chegar essas compras aqui para o cozinheiro, preparar aí no dia, né? Preparar os alimentos. Enquanto ele está preparando, olha que interessante, tá? Primeiro que ele tem que preparar, né, pessoal? Vamos colocar um reloginho aqui. Posso ter feito rápido aqui. O reloginho veio daqui, ó, pessoal. Ele vai virar um relógio agora. Ele é um evento intermediário aqui. Uma dica, tá? Vou colocar um timer aqui do tipo de evento timer. Por quê? Porque eu vou preparar os alimentos quando? No dia 24/12, ou inclusive antes, tá? Dia 23/12, eu que sou cozinheiro já estou pensando lá no dia 24, que é o dia seguinte, olha, tem que descongelar o peru, o chester, né? Enfim, tem que descongelar, eu tenho que preparar, tem que temperar, né? Tem tudo isso. Então, vou colocar aqui que as compras chegaram aqui dia 22, antes dessa data, né? Mas dia 23 é uma condição aqui para eu controlar, né? Com esse evento aqui, olha, eu vou começar a preparar os alimentos no dia 23. Que aí é temperar, né? Dia 24 ali já tem que estar com tudo preparado, né? Até o horário ali antes da ceia. Então, preparar os alimentos e decorar o ambiente. A decoração do ambiente não precisa ser nessa ordem aqui, esse é o ponto, tá? Pode ser em paralelo, enquanto entregou as compras aqui, enquanto organizou a divisão de responsabilidades, a gente vai colocar aqui este aqui, que é um gateway, tá? E nós vamos usar o gateway paralelo. Por que paralelo? Porque enquanto o responsável pelas compras está fazendo as compras, o anfitrião está fazendo o quê? Ele está... vou colocar assim, seria decorar o ambiente. E aí inclui decorar o ambiente, né? Aí quando estiver mais próximo da ceia vai estar já com a mesa posta, então vamos chamar de decorar o ambiente. Então, enquanto isso é paralelo, então eu estou decorando o ambiente enquanto lá o pessoal já está preparando lá, fazendo as compras 2, 3 dias antes, 4 dias antes. Não importa, desde que, aí sim importa, que eu prepare os alimentos a partir, ou neste dia, preferencialmente aqui, porque aí já estou indicando aqui nesse timer que este é o dia. Tem atividades para o cozinheiro realizar no dia 23, ok? Então, uma forma que pode ser usada, tá? Aí preparou os alimentos, e aí agora, concluído aqui, tá? Essa parte aqui, eu vou receber os convidados. Quem vai receber os convidados? O anfitrião. Aí sim, ele pode receber os convidados quando eu tiver com o ambiente decorado, quando eu tiver com os alimentos preparados. Para não ser aquele corre-corre, então eu já vou explicar o que eu fiz aqui. Nossa, fez muito rápido, o que é isso? Esse aqui é um outro gateway. Mas o gateway aqui simples, aqui, tá? Só para unir. Por quê? Ele serve tanto para separar quanto para unir, ou seja, somente depois que eu tiver os alimentos preparados e que eu tiver
o ambiente decorado, é que eu vou receber as pessoas, porque como é que o anfitrião vai estar lá decorando o ambiente ao mesmo tempo que os convidados estão chegando, concordam? Então aqui a gente deixa claro que a próxima atividade, a próxima etapa desse fluxo que é essencial, é receber bem os convidados, né? Então receber os convidados. Receber os convidados, agora, enquanto ele está recebendo os convidados, quem é que está servindo a ceia? Pode ser o cozinheiro, né? Então, o anfitrião pode estar recebendo os convidados e o responsável pelas compras lá pode estar também ajudando lá, né? Poderia colocar mais uma responsabilidade, mas vamos usar uma dessas duas raias aqui para fazer a atividade de, vou colocar aqui, a atividade de, por enquanto, solto aqui, de servir a ceia, tá? A gente vai ter que agora fazer a ligação para já encerrar esse fluxo. Servir a ceia. Quem vai servir a ceia? Bom, como o anfitrião está lá recebendo os convidados, quem vai servir a ceia a gente pode colocar que é o cozinheiro. Bom, enquanto o anfitrião está recebendo os convidados, já preparou os alimentos aqui, ó. Eu posso até fazer assim, ó. Já pode até estar servindo a ceia, deixando a mesa pronta já, né? Vou fazer isso aqui, ó. Preparou os alimentos, serviu a ceia. Ah, mas vai ficar lá a partir de que horas? A gente define. Assim, ele pode receber os convidados enquanto só depois que a ceia for servida. Não, ele pode começar a receber os convidados mais cedo, né? Então, olha só como é interessante o desenho, ó. Então, isso aqui já mudaria. Então, aqui eu não posso ligar. Então, neste caso, eu posso fazer isso aqui, ó. Vocês podem voltar aí o vídeo e ver com calma. Então, eu fiz uma alternativa ali, não funcionaria bem, porque na lógica, enquanto eu estou recebendo os convidados, aí sim eu estou servindo a ceia. Porque é outra pessoa que vai servir a ceia. Quem vai servir a ceia? O cozinheiro. Este exemplo aqui, tá? Então aqui juntou, preparou os alimentos, decorou o ambiente, já está tudo pronto. Não está tudo pronto. Eu tenho que receber os convidados e eu tenho que servir a ceia. Olha só que interessante. Então, aqui sim, mais um evento paralelo. Ok. Recebi os convidados, servi a ceia, o que mais falta? Mais nada. Para organizar o nosso processo, organizar a ceia de Natal. Ou seja, não está incluindo aqui amigo secreto, amigo oculto, como o pessoal chama também, né? Não está incluindo outros eventos, organizar toda essa ceia e receber os convidados e servir a ceia, tá? Então, eu vou colocar um evento de fim, que é esse evento vermelho aqui, o de início aqui é verde na notação BPMN, e aqui o vermelho então vai ser o nosso evento de fim. E aqui eu encerro com a ceia servida e convidados recebidos. Por quê? Eu já vou juntar. Não posso ter elemento sem conexão. Então, eu posso ter um evento de fim aqui, posso ter mais eventos de fim, a gente pode ver em outros vídeos esses casos. Mas aqui eu vou ter um evento de fim que é ceia servida e convidados recebidos. E aí eu encerro meu fluxo no dia 24. Eu posso colocar questão de horários, detalhamentos, né? Ou essa informação aqui, por exemplo, igual, ó, que horas que a ceia tem que estar servida. Então, eu vou colocar um timer aqui, olha, para ser no dia 24, às 19 horas, não, às 21 horas, né? Às 21 horas a ceia tem que estar servida, né? Então, essas condições, essas questões todas entraram no planejamento, tá? Inclusive,
planejamento pode até ser uma parte, que é esse grupo aqui, ó. Vou pegar aqui, peguei aqui esse grupo. Isso aqui a gente pode chamar de planejamento. Ou cardápio entra no planejamento também. A gente pode tirar até o convite, que não precisamos ter aqui o convite. Vai ter o convite, né? Não precisa ter o artefato ali, ou pode colocar também, assim como a lista está aqui, né? Então esse grupo aqui a gente pode chamar de planejamento, ó. Planejamento. Então essas 5 etapas aqui fazem parte do planejamento da ceia. De Natal. E aí o ano, 2025, né? Qual é o ano que está sendo planejada a ceia. E este é o nosso processo. Diminuir o zoom aqui para a gente ver o tamanho que ficou o processo. Então, este é o processo. Ficaram com 3 raias. Processo de organizar a ceia de Natal. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Vocês podem tirar um print, depois ampliar o vídeo aí. O zoom, né? Então, acompanhem o canal aí. Nós vamos periodicamente aí postar mais vídeos aqui no canal mapeando processos. Até a próxima!